Oi, pessoal, meu nome é Amanda Pichontecosta, eu sou aqui do Orientação no Alto. Esqueci de pegar o microfone, pequeno detalhe. O som ficar melhor para vocês, né? Meu marido falou assim, tem que melhorar esse som. Tá bom, beleza, vamos melhorando aos poucos, né? Sou meio relutante com essas coisas, mas tudo bem. Então, gente, fiquei de fazer as previsões para vocês para 2024, né? A gente já tem uma ideia de como tá esse céu de fim de ano e também um pouquinho eu falei a respeito do ano novo, mas não é exatamente o ano novo astrológico. Então, para a gente ter um parâmetro um pouco melhor sobre 2024, a gente tem que também ver, levar em consideração não só o mapa do ano novo, que é do nosso calendário mundano. Claro que ele tem uma importância, porque tem muita gente comemorando, mas também a entrada do Sol em Áries, que é o ano novo astrológico, beleza? E também alguns trânsitos irrelevantes importantes em relação ao próprio mapa do Brasil, tá? Então eu vou levar em consideração o mapa do Brasil, principalmente, pois bem, também que o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries para o horário de Brasília, né? Então é interessante a gente levar essas considerações, né? Tô com milhares de coisas abertas aqui, mapas abertos, fiquei o dia inteiro estudando sobre as previsões, algumas coisas meio chocantes, outras coisas assim, nem tanto, né? Esperança é a última que morre. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês o mapa do ano novo, do calendário mundano, tá bom? Então a gente tem aqui 1 de janeiro de 2024, vai ser segunda-feira, né? Começando bem o ano, à meia-noite. Eu tô aqui com meia-noite e 29 segundos, mas não tem tanto problema assim, 29 segundos, tá? Horário de Brasília. Então, o que que a gente tem aqui é um ano que começa com uma lua minguante e Mercúrio retrógrado, né? Olha que maravilha. Mas se não precisa ficar tão desesperado assim, tá, gente? Não precisa se desesperar tanto. É, a Vênus com Saturno, né? Pode indicar ali algumas restrições financeiras. A gente pode ver ali alguma questão com uma busca de algo profundo por causa da própria é, aqui a relação do Mercúrio com o Marte, né, em Sagitário. Então tem ali uma busca por algo maior, mas ao mesmo tempo uma fala mais agressiva, uma fala equivocada. A gente pode ver isso nas notícias, tá? Notícias equivocadas, notícias cheias de desencontro, principalmente porque o dispositor Júpiter, ele vai estar se aplicando à oitava casa, né? Não, ele tá na sétima casa, mas se aplica à oitava casa porque é o signo da cúspide da oitava casa, né? Então, talvez tenham alguns desencontros nas informações, alguns exageros, algumas coisas assim meio desagradáveis, tá? É, no geral, assim, esse mapa, ele não é muito diferente dos anos anteriores. A gente tem um Sol em Capricórnio no fundo do céu, como sempre, um ascendente em Libra, né? Porque é sempre no dia 1 de janeiro de 2024, então a gente não tem um padrão muito diferenciado, né? O Sol tende a estar a 10 graus de Capricórnio, obviamente no fundo do céu, porque é o ponto da meia-noite, né? E o ascendente, consequentemente, no signo de Libra. Então, não tem muita diferença dos anos anteriores dentro desse sentido, beleza? O que muda são algumas outras configurações planetárias. Como eu mencionei, a própria relação do Mercúrio com Marte, Mercúrio retrógrado, Mercúrio em Sagitário, né? Pois bem, e aqui a gente também vai encontrar no mapa do ingresso do Sol no signo de Áries, que vai ser no dia 20 de março de 2024, meia-noite e 6, certo? A gente vai ter ali novamente um aspecto entre Vênus e Saturno, né? Então isso me chamou a atenção, que antes era uma quadratura, agora a gente vai ter quase uma conjunção, né? Com uma distância ali de 2 graus e pouquinho, 2 graus e 3 minutos, que é uma distância considerável. Então, novamente, a gente pode encontrar ali algum tipo de restrição, algum tipo de algo diminuindo, né? Principalmente porque esse Saturno transitando pelo signo de Peixes, ele está transitando pela casa 2 do mapa do Brasil. Ou seja, são os cofres do Brasil, né? São os cofres públicos que estão sofrendo algum tipo de restrição, né? Embora a gente tenha séries no ascendente, a gente tenha outros indícios de abundância, né? Como o próprio retorno de Júpiter, que vai ocorrer na metade para o final de 2024. Além do próprio Júpiter em Touro, está transitando ali
no fundo do céu, na casa 4 indo para a casa 5 do Brasil, então a gente tem algum tipo de recurso, inventividade, aumento ali, né, da questão, pode ter um aumento populacional, mas também pode ter um aumento de fontes de renda e opções profissionais, né? Embora a casa 4 não fale exatamente de trabalho, mas pode falar sobre as terras. Então, a fertilidade nas terras, abundância na produção, né, do país, alguma coisa nesse sentido. Então, e o retorno de Júpiter, ele tende a ser favorável, né, trazer alguma questão ali de abundância. Enfim, então é interessante a gente observar que não é que exatamente falte recursos, mas tem alguma restrição, né, financeira. É alguma coisa que eu já havia falado, já havia comentado nas eleições, né, que ocorreram ali nas últimas eleições, e, enfim, a gente está colhendo o que plantamos, né? Não tende a mudar muita coisa, já que não foram feitas novas eleições, então 2024 tende a co- é, é, continuar com isso, né? Além do mais, a gente também tem um Mercúrio com nó do norte em Áries, então a gente pode ter um aumento na comunicação, que é reforçado pelo mapa do Ano Novo, né? Com alguma questão de algo midiático, algo jornalístico, algo na comunicação. O próprio Marte tá na casa 3, né? Marte ali em Aquário, 27 de Aquário, então algum corte, alguma forma de comunicação, não tem nada a ver com censura aqui por esse mapa, mas tem um aumento da atividade comunicativa num sentido estridente, num sentido exagerado, né? É, pode ser que a gente tenha alguma questão na internet do Brasil no geral, entendeu? Algum tipo de movimentação, digamos assim. Já no mapa do 20 de março, né, do ingresso do Ano Novo Astrológico, a gente tem uma lua crescente no signo de Leão, que vai fazer um trígono com o Sol. Embora ela esteja na oitava casa, né, que não é uma casa muito agradável, mas a gente vê ali algo que se desenvolve, que começa, né, uma vontade de fazer coisas diferentes, coisas novas, concretizar, né, formalizar, enfim, alguma coisa nesse sentido. Embora a gente tenha também um Netuno no fundo do céu, né, uma dificuldade de perceber o lugar onde se está, né? E o Júpiter na casa 5 do mapa, né, do ingresso solar, que pode novamente indicar um grande aumento populacional, que é meio contraditório, meio esquisito, né? Porque a gente está por mais que tenha realmente um aumento populacional, mas a tendência é que as próximas gerações tenham menos filhos, né? Por conta da própria cultura, né? Que tem gerado ali uma diminuição no número de matrimônios, bem como também no incentivo, né? A planejamento familiar, né? Essas coisas todas aí que a gente já sabe. Enfim. É, Então, o que mais que eu tenho de interessante para falar para vocês é sobre os trânsitos astrológicos, tá? A gente vai ter o ingresso do Plutão no signo de Aquário, que ele não vai fazer grandes mudanças no mapa do Brasil, porque ele é um planeta muito lento e esse ano ele vai ficar ali a 1 grau, 2 graus no máximo do signo de Aquário, então não vai pegar nenhum ponto assim tão relevante no mapa do Brasil. Ele vai chegar a fazer uma quadratura com Marte, que rege o próprio meio do céu, então pode ser alguma coisa a ver com restrições profissionais, alguma coisa a ver com a presidência, com o presidente. Pode ser que tenha a ver alguma coisa com o povo brasileiro também, né? Alguma coisa assim de algum certo impacto, né? Dizendo, tentando traduzir os símbolos, né? Sempre a gente tem que lembrar que depende muito do contexto, né? Do que vai ser possível. Enfim, o Netuno, para variar, ele está extremamente lento, está no finalzinho de Peixes, então também não está fazendo grandes movimentações no mapa do Brasil, não dá para a gente falar também alguma coisa relevante, mas o Urano, a gente vai ter, como eu falei, né, pediram para fazer o vídeo do Urano com Algol, né, que vai ser em junho, julho de 2024, que é uma estrela maléfica. Então, se você tem ativo esse grau no seu mapa, é interessante tomar muito cuidado nesse ano, porque de fato pode ser bem complicado ali, algum tipo de acidente, algum tipo de prejuízo na saúde, alguma questão mental, porque na verdade é o golpe, por mais que ela seja uma estrela bem maléfica mesmo, né, que tem um potencial bem trágico, tem algumas manifestações que são a paralisia, porque se a gente lembrar do mito da Medusa, ela paralisava as vítimas.
E aí, Perseu, o herói, conseguiu, né, derrotar o monstro através do espelho. Então, a gente vai ter vários símbolos nessa estrela, né? Então, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre essa estrela, que ela tem vários outros nomes, né, que são bem aterrorizantes. Não cabe mencionar, né, que eu não tô a fim de invocar nenhuma entidade. Mas, de fato, tem a ver realmente com uma sensibilidade na região do pescoço, tem a ver com uma injustiça, né? Que uma relação de herói, vítima, agressor, né? Essa triangulação que é muito complicada, que invertem sempre os papéis, né? Uma vítima que ela de repente sempre se sentiu injustiçada e de repente vira um agressor, aí tem que ter um herói para combater aquilo, enfim, e se envolve nesse triângulo, né? E sempre estão invertendo os papéis. Então é bem complicada essa vivência, essa experiência. É, como tem essa questão da região da cabeça e as serpentes, pode ter alguma relação mental, alguma relação emocional, alguma relação psicológica, pode também ter a ver com uma questão espiritual. Pode se manifestar também em diversos tipos de acidente que mexem com a movimentação, então pode ser uma paralisia física, né? Mas também pode ser uma paralisia no sentido de não conseguir reagir às circunstâncias, não conseguir reagir às situações e ter uma raiva internalizada. Essa raiva internalizada, ela pode psicossomatizar, né, e se transformar ali em alguma outra situação de saúde. E, enfim, ela realmente é uma estrela potencialmente bem destruidora, bem maléfica, e pode estar associada também, juntamente com Urano, com algumas catástrofes naturais, alguns grandes acidentes, né? Por a gente ter o mapa do Brasil, o fundo do céu a 20 graus de touro é relativamente próximo, né? São 4 graus de distância. A última vez que o Urano teve no signo de Touro foi em 1942. Foi o período em que o Brasil resolveu entrar na Segunda Guerra Mundial, né, contra a Alemanha. E foi também um período em que foi definido, teve algumas definições no território brasileiro pelo IBGE, né? Mas nada muito sério. Essa foi uma conjunção de 1942, juntamente com Marte e Saturno. Eu acho que foi potencialmente bem pior do que a desse ano, que vai ter uma conjunção bem anterior aos 20 graus com Júpiter, que depois o Júpiter vai estar em Gêmeos, e no grau específico a gente vai ter uma conjunção ali com Marte, né? Então, Marte, ele, sim, ele é bem maléfico. Mas, como eu já falei para vocês, é muito importante a gente levar em consideração o contexto. Então, a gente está num contexto, né, no cenário brasileiro, um tanto conflituoso, né? Porque tem aumentado muito consideravelmente a violência, principalmente no estado do Rio de Janeiro, né? Tem sido tomado várias medidas públicas de urgência contra essa postura, né, enfim, eu não vou entrar em detalhes da situação do Rio de Janeiro, né? Porque não me cabe falar sobre isso. Mas é realmente bem complicada a situação do Rio. É, enfim, então pode ser que tenha alguma questão aí relacionada, às vezes, a algum tipo de conflito interno, né? A gente teve notícias recentes de 2023 ainda sobre um conflito na Guiana, né? Aqui na América do Sul. Então, pode ser que o Brasil esteja sendo tomado uma postura para agir em relação a isso. E em relação a questões naturais, o Brasil não tem um potencial de ter terremotos, mas existem muitos deslizamentos de terra, principalmente com o Saturno transitando no signo de Peixes. A gente tem um período de grandes chuvas. Mesmo tendo um calor escaldante, a gente tem uma tendência ainda de ter muitas chuvas que, de fato, ocorreram no Rio Grande do Sul, né? Na região sul do Brasil, e Gramado tem sofrido muito com isso, e pode ser que isso fique agravado no ano de 2024. Eu já havia falado sobre essa situação de chuvas no ano passado, né? Na verdade, esse vídeo vai ser lançado em 2023, ainda vai. Então, foi no ano de 2022, eu já tinha falado muito, e 2021 também falei muito sobre as chuvas, com Saturno em peixes, não porque Saturno é água, não, porque tem, de fato, um trecho que fala que Saturno, na constelação de Aquário, ou seja, depois dos 15 graus de peixes, mais ou menos, que ele entra na constelação de Aquário, tem uma tendência muito grande, principalmente quando o Sol estiver transitando por ali também,
que é, no caso, um período que já é naturalmente com muitas chuvas, que isso fique agravado, ou seja, né, a gente com o sol nessa região aquosa do céu. Porque nessa região, né, final de Capricórnio, Aquário, Peixes, a gente tem milhares não, exagero, mas a gente tem várias constelações, então é chamada a região das águas, né? A gente tem o Rio Eridanos, que fica no começo de Áries, se estende bastante, uma constelação grande. A gente tem a do Golfinho, a gente tem de Peixes, a gente tem outro peixe, a gente tem navio, a gente tem enfim, várias constelações, além do próprio aquário, né? Que embora não seja relacionada à água, mas tem um aquário, né? Então tem essa conotação de ser uma região com várias constelações de sinônimo de água, né? Então pode ser alguma coisa com encanamento, com sistema hídrico. A gente até teve aquela polêmica do Nordeste, tem água, não tem água, tem água, não tem água, né? Por conta da mudança do governo. É, Enfim, as situações também nas praias, né? A gente teve tubarões no Nordeste, então pode ser alguma coisa também com as regiões de lagos, rios, alguma situação com água da Amazônia, alguma situação com os lençol freático, enfim, tudo relacionado à água também, pode ser que tenha alguma situação, né? Ainda mais que esse Urano transitando no fundo do céu do Brasil pode trazer alguma coisa com encanamento, por ser justamente também relacionado com a casa, com a estrutura, então, enfim, derivando-se, né? Além de terra, porque quando chove muito, né? A gente teve ano retrasado, né, que eu comentei da questão das chuvas, o deslizamento de Petrópolis, que foi uma tragédia horrível, perdi pessoas conhecidas, né? Então foi uma situação bem desagradável. E, enfim, então, regiões que têm uma tendência ali, regiões serranas, regiões que têm uma tendência a algum tipo de perigo, saiam dessas regiões, né, gente? Deu alerta da Defesa Civil, não precisa nem esperar muito, evitem, né? Sempre que possível, evitem, né? Eu sei que às vezes é complicado, porque eu e meu marido, a gente brinca que a gente se sente sapo sendo cozinhado aos poucos, né? Não percebe que tá cozinhando e de repente, opa, passou do ponto, né? Enfim. É, mas não precisa de desespero, né? Como eu falei, a situação do Urano não está tão complicada quanto em 1942, no sentido de trânsito astrológico, embora o contexto não esteja ajudando muito, né? Não está favorecendo muito esse contexto. Enfim, como eu falei também do Saturno em Peixes, transitando pela segunda casa, né? A gente tem o Júpiter, né? Enfim, acho que também já falei, indo da casa 4 para casa 5 do Brasil. E os outros trânsitos menores, eles ficam ali, ah, dependendo muito de um contexto, né? De algo um pouquinho menor. Eu acho que no geral é isso. A gente então vai ter provavelmente restrições financeiras, né, no geral do Brasil, possivelmente algum tipo de conflito interno, né, na América a gente já está vendo isso, alguma relação com as estruturas, enfim, eu achei interessante que o Célio Barros falou para o Brasil evitar de entrar em conflito, né, com algum tipo de outro país, porque não é como em 1940, né, e cinco, que a gente teve um potencial bélico bem maior, né, nos dias de hoje, embora a gente tenha ali é, uma relação de trânsito astrológico um pouco amena, né, bem amena, bem melhor ter um Júpiter num grau e depois o Marte no outro, né, do que a gente ter Saturno, Marte e Urano em Algol específico em 1942, né? Mas, como eu falei, o contexto é outro, a relação é outra, então pode ser que acabe se manifestando de uma forma, de um impacto pior, justamente por conta do contexto permitir isso, né? Só Deus sabe. Então é interessante a gente poupar recursos, né? Não ter nenhum tipo de arriscar muita coisa. A gente vai ter um Saturno mais direto, o Júpiter mais direto. Como eu falei, as decisões de 2023 estavam sempre muito restritas, vai, não vai, fica, não fica, não foi nada muito bem direcionado. Agora as decisões de 2024 tendem a ser um pouco mais assertivas e mais firmes, então é mais para valer, digamos assim, né? A gente teve já restrições
e nas taxações, né? Então pode ser que isso fique agravado com mais taxações. Ah, lembrei agora, né? A gente vai começar a ter mais taxações, sim, né? Na questão da internet, do trabalho na internet. Então, estamos com os dias contados, pessoal. Tá bem complicado. Mas de qualquer forma, a gente depende também do nosso próprio mapa, a nossa própria progressão, é, além das circunstâncias, né? Porque eu adoro sempre lembrar do senhorzinho que passaram-se guerras e anos, ele nem ficou sabendo que estava lá trabalhando, estava tranquilo, né? Enfim, embora o mundo hoje esteja bem mais globalizado e bem mais difícil da gente se isentar tanto das circunstâncias mundiais, mas eu tenho fé, né? A gente sempre, como católico, tem que lembrar é, dos planos de Deus e que aqui é só uma passagem, né? A gente tem que sempre lembrar da nossa conduta e da nossa postura para garantir a nossa salvação, né? Ou tentar, pelo menos. Enfim, gente, um feliz 2024 para vocês. Já tem também feito a análise sobre os eclipses de 2024. Ah, sobre os eclipses de 2024, né? Pequeno detalhe que eu já estava quase me esquecendo. É, eles vão pegar a casa 5 e 11 do Brasil. Então pode ser. Opa, perdão, eu abri o mapa errado. E abri na empolgação ainda. É a casa entre casa 2 e 3 e 8 e 9 do Brasil. Então, não tá tão relevante assim quanto os eclipses de 2023 e 2022, né, que foram no eixo Touro e Escorpião, então bem mais complicados, mas tem alguma coisa ali que a gente vai ver esse próprio Urano com Algol ali fazendo a oposição com a Lua Negra do Brasil, muito esquisito, né? Ai, enfim, gente. E aí pegou não só meio do céu e fundo do céu, mas 2022, 2023, os eclipses pegaram ascendente e descendente do Brasil, né? Então foi um pouquinho mais complicado. Esses tendem a, novamente, a gente ver alguma coisa com internet, com comunicação, né? Para variar. Ai, meu Deus do céu. A internet tá pegando fogo. Gente, vocês têm que lembrar também que, é, como eu trabalho com internet, tem algumas coisas que não tem como eu falar, né? Tem muita gente que migra para outras plataformas, que, enfim, tem outros recursos, né? Então eu falo em códigos por aqui, né? Porque é bem complicado. Mas. Tem o meu canal aqui na descrição, que às vezes a gente consegue falar um pouquinho melhor sobre vários assuntos por lá, né? Então fica o convite para entrar no canal. E também tem consultas, então se você quer saber sobre as previsões específicas para o seu caso, para o seu mapa, você pode agendar, tem meu contato na descrição também. E se você quer ter autonomia e independência para aprender astrologia, eu também já gravei meu curso de astrologia. O link está aqui abaixo na descrição também. Se você está chegando aqui agora, confere que tem muito vídeo bom aqui no canal para se tornar um inscrito, se você gostar dos vídeos, é claro. E é isso, até a próxima. Feliz 2024 para vocês.